Sejam todos muito bem-vindos a esse segundo episódio do B-Zone Podcast. E hoje eu tenho a felicidade e satisfação enorme de receber aqui o meu amigo Rodrigo Piancastelli. É ele que tem uma carreira assim no ramo de startups, voltado mais para a área comercial, né, para a área gerencial também. É um profissional assim de primeira categoria, né, e hoje veio aqui nos abençoar com um pouco do seu conhecimento e, né, da sua expertise. Rodrigo, seja muito bem-vindo. É uma felicidade enorme ter você aqui hoje. Ô, B, obrigado, cara. Fico lisonjeado aí com essas palavras, né? Compartilhar um pouquinho do meu dia a dia. Acho que aprendizado a gente está sempre acumulando, né? Sempre tentando ter mais. Não me considero uma referência, né? Mas sempre procuro fazer o meu melhor para ir aprendendo e evoluindo como profissional. E é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho com você. Não, você aí é muita modéstia da sua parte, porque, né, você é uma cara, assim, que, né, já teve resultados, assim, diferenciados, mas antes de falar disso, eu quero saber quem é o Rodrigo. Conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória a nível pessoal e também profissional. Beleza, cara, vamos lá. Bom, eu venho de uma família de muitos engenheiros civis. Enquanto ali meus amigos na época da escola, ali com 13, 14 anos, ficavam pensando: "Ah, o que que eu vou ser quando eu crescer", né. Eu já estava muito certo, eu vou ser engenheiro civil, era uma coisa que eu até me vangloriava, né, tinha uma certeza muito forte dentro de mim. E acredito hoje, olhando para trás, que muito por influência de familiares, né, pessoas que eu admiro estavam naquela carreira, eu gostava de algumas disciplinas que tinham a ver, né, com o exercício da engenharia, eu gostava de matemática, então eu cheguei a essa conclusão e falei: "Poxa, tô com esse objetivo resolvido na minha vida". Até que eu entrei na engenharia, comecei a fazer estágio na minha primeira semana de faculdade e, cara, a minha sensação é que o trabalho ele me cobrava demais. Me parecia uma troca dura, o tanto que eu tinha que me esforçar mentalmente em relação à minha satisfação também, para ter ali o meu sustento, o meu salário e ir construindo a minha carreira. Uhum, E muita coisa aconteceu na minha vida. Eu passei por algumas construtoras, tive até um certo contato com a área de suprimentos, né? O outro lado da área comercial, a área de compras. uhum, Tive um resultado legal, gostei. Sentia que eu ainda podia fazer mais, mas eu recebi muitos feedbacks muito legais das minhas lideranças. A parte comercial, a questão da negociação, ela me motivava muito. Já a parte da engenharia, nem tanto. E naquele momento eu não entendi ainda o porquê das coisas, mas de certa forma eu vi ali uma coisa bacana, uma coisa legal. uhum, E após 2 anos eu saí de lá, porque a legislação ela permite o estágio só até 2 anos, né? Passei por outros ramos da construção civil, até que eu cheguei à conclusão que não era aquilo. Teve um episódio de um desentendimento entre um mestre de obras e um pedreiro da obra que eu trabalhava, no momento que eu já estava ali me questionando se era aquilo. Poderia ter tido consequências mais sérias, foi uma briga feia, e eu fiquei refletindo, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Aquilo me marcou, apesar de não ser algo inerente a mim, foi uma coisa que me fez refletir. E nesse meio tempo que eu estava repensando muitas coisas, um amigo, o Xande, que foi meu sócio um tempo depois, me chamou para conversar sobre uma possibilidade de sociedade. uhum, Ele estava abrindo Brasas, que é uma casa de carnes no modelo de venda online, é um e-commerce. uhum, E eu sempre gostei de gastronomia, sempre gostei de cozinhar, de fazer um churrasco, descontrair com amigos. E ele estava querendo mais gente para integrar a sociedade com ele. E na cara da coragem eu fui. uhum, Investimento baixo, descobrindo tudo ali que seria o nosso dia a dia, que a gente faria aos poucos, né? Muito no empírico, uhum. Você nada tinha no. quantos anos? Eu tinha, nessa época, foi em 2018, eu tinha 24 anos. Uhum. Recém Tinha saído, feito. assim, da faculdade, né? Não, ainda estava para finalizar a Ah, sim. faculdade. Uhum, Quando eu comecei a entender que não era bem aquilo que eu gostaria, eu comecei a fazer menos matérias, me dedicar ao trabalho, mesmo na área da uhum, engenharia ainda. Enfim, desacelerei um pouquinho. E também uhum, não fui muito bem, tive um desempenho acadêmico um pouco abaixo do que eu vinha tendo no início da faculdade, então isso atrasou um pouco. Estava ali prestes a formar. uhum, Mas foi tudo muito empírico. Quando você funda um negócio sem muita experiência, não é? Você é tudo dentro da empresa. Você é a pessoa da limpeza, você é a pessoa do comercial, a pessoa do financeiro, tudo.
Uhum. E ao longo desse início de jornada, cada um foi se direcionando para a área que tinha mais aptidão, meio que naturalmente, até que a gente definisse os papéis. E no comercial lá eu tive um desempenho surpreendente, até para o conhecimento Uhum. teórico que eu tinha. Foi Naque- sua primeira experiência, né, nesse ramo Foi, comercial. foi desse lado da mesa comercial, Uhum. sim. A de Uhum. suprimentos Antes era era um só pouco compras, mas diferente. é outra lógica, é uma empresa maior, né. Sim, sim, sim. Construtora, Uhum. era menos tangível Sim. em algum sentido. Mas a gente foi direcionando até dar ali posições, né, áreas que cada um ia cuidar. E eu fiquei com comercial, porque tinha um desempenho legal. E era muito na tentativa e erro, muito no empírico, muito tentando gerar valor ali, entendendo que se um cliente ele vai e compra uma picanha, compra uma peça de frango, ele pode precisar do sal, algum complemento, e aí foi quando eu comecei a entender o que que é um up e um cross-selling, sem Uhum. saber o que que é esse nome dizia, sem saber que isso Uhum. existia. Então, na prática, muita coisa acontecia, mas a teoria eu sabia muito, muito rasamente. Uhum. Até que com 2 anos de sociedade, a gente tendo crescido o negócio, desenvolvido, aumentado o faturamento, mas ainda com uma certa dificuldade de escala, eu comecei a questionar onde eu poderia me aprimorar, o que que eu deveria estudar, o que aprender para conseguir dar mais tração. E nesse momento tive uma pequena divergência de objetivos, nada assim, nada de atrito nem nada do tipo, mas meus objetivos eles não se encontraram com parte do sócio, né? Éramos 4, e eu optei por seguir um outro Que, caminho. inclusive, é o pior número de sócio para se ter, né, numa Sim, se eu fosse numa fazer hoje, sociedade. se eu fosse fazer isso hoje, talvez eu teria pensado melhor, né? Acho Uhum. que, enfim, as decisões às vezes não eram tão fáceis, Uhum. mas foi um aprendizado muito válido, eu não me arrependo de nada. Mas com essa divergência de objetivos naquele momento, eu optei por ir para o mercado. Eu ia tentar viver uma carreira comercial, ter líderes que pudessem me ensinar, me dar direcionamento, Uhum. me recomendar ali cursos, áreas que eu deveria me desenvolver, me dar feedbacks. Uhum. Eu fui buscar aquele conhecimento teórico que eu sentia que me faltava, né? Uhum. Resumidamente, então, você acabou caindo no empreendedorismo de forma natural para a parte mais comercial, mais de vendas, gostou, né, e aí sentiu essa necessidade de buscar, vamos dizer assim, mais respaldo e mais conhecimento, assim, experiência de mercado, né, numa área, assim, que você se identificou naturalmente, né, isso é bacana, porque muitas vezes a nossa vocação ela aparece no dia a dia, né. Com certeza. E, cara, foi muito legal porque eu não parei de sentir aquela sensação de que o trabalho me exigia demais, que era um peso, que eu teria aquela obrigação pelo resto da vida. Muitas vezes eu tinha Uhum. prazer em sair de casa para ir trabalhar. Não Uhum. vou romantizar, claro que às vezes não, às vezes você está um pouco mais cansado, você levanta e fala, nossa, trabalhar. Não vou aqui romantizar ou Mas é o propósito, né, isso. você vê algum que Uhum. aquele caminho que você está seguindo, ele leva a alguma coisa, isso talvez é o que faz a jornada fazer sentido, né. Concordo Se você está plenamente. só apertando parafuso na obra, enxugando gelo, né, apagando incêndio, você começa realmente a se questionar: "Pô, será que isso vale a pena? Será que isso vai me dar algum futuro?". Então é importante a gente achar, né, o que que a gente realmente é bom e gosta de fazer, né. Com certeza, cara, eu concordo plenamente. O propósito, ele te traz uma motivação que te movimenta. Você fica interessado pelo desafio, aquilo te instiga, a realização ela é muito satisfatória. Uhum. Então, aquilo ali mudou minha percepção. Eu tive um alívio que parecia que eu tinha tirado uma carreta carregada das costas, porque falei, olha, a minha vida ela pode ser muito prazerosa, inclusive nos momentos de trabalho. Uhum. E, enfim, com essa percepção toda, eu optei por sair da sociedade. eh, e saindo da sociedade, eu tinha clareza que era o comercial que eu queria. Mas uma grata surpresa. Poucas semanas após esse movimento, veio ela, a pandemia. E o mercado não sabia para onde ia, muita incerteza. Eu tinha ali algumas possibilidades profissionais, algumas vagas já meio que encaminhadas, engatilhadas, e tudo desandou. Uhum. E aí veio aquela insegurança. Cara, tô começando uma transição de carreira, oficializar agora como CLT, né, como empregado em uma área que eu não tenho nenhuma experiência, além de uma experiência empírica de um negócio que eu fundei.
que talvez eu seja a única referência de mim mesmo. E nesse momento eu busquei uma assessoria de carreira. Uhum. Tive um consultor, né, um mentor de carreira muito bom, Leonardo Porto, que inclusive ele teve um papel fundamental agora na minha transição para a Siteware, que é a empresa que eu estou trabalhando hoje. Uhum. E, bom, criei uma relação legal com o Léo. O Léo me trouxe muita coisa bacana, começou a me mostrar caminhos, possibilidades, me conectar com pessoas interessantes, até que, além do Léo, também com contatos com o Pedro Bojoni, um grande amigo meu, figurasse, um dos caras que tem o maior tato para lidar e falar com pessoas que eu já vi na vida. Como é que é isso? Conta pra gente, por quê? Que tem de diferente, assim, na questão de relacionamento? Cara, o Pedrinho, ele parece que ele sabe exatamente o que falar e exatamente a hora de falar. Ele tem umas tiradas muito pontuais, muito rápidas. Enfim, conversar com ele é reconfortante, sabe? Ele Uhum. conduz uma conversa, a sensação é que ele tá dançando uma valsa, Uhum. assim, algo bem clássico, sabe? Legal. É. Então, é um cara que eu admiro muito. Eu já falei isso pra ele diversas vezes. Uhum. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos um tempo depois. E, pô, grande abraço aí pro Pedrinho, que é uma referência pra mim. Maravilha. Mas bom, retomando. Mas, enfim, conversava muito com ele. Ele acompanhou um pouco da minha trajetória no Brasas, né? O desenvolvimento comercial que eu tive. E Pedrinho me apresentou para uma outra figura muito importante na minha vida, que foi meu líder indireto na época de rap, Marcelo Amu, lá de Brasília, também um cara que eu gosto bastante, muito importante na minha carreira. E o Marcelo me ligou e me perguntou: "Você quer vir trabalhar aqui com a gente no Rap?" Eu falei: "Quero". Ele: "Ah, legal". Me fez algumas perguntas mais de cunho pessoal e, de repente, ele virou e falou assim: "Ah, não, beleza. Vou pedir pro pessoal do RH te mandar a proposta". Ah, um detalhe importante nesse primeiro momento. Ele me chamou de mano na primeira saudação ali da ligação. Eu falei, tem alguma pegadinha aqui, porque eu não estava tão habituado com esse ambiente de startup, né? Uma conversa um pouco mais informal. Falei, pô, esse cara que tá me chamando de mano aqui e fala que vai me mandar uma proposta de trabalho com 3 perguntas de cunho pessoal, de perfil ali, não entendi nada. E a proposta não vinha, eu ficando ali um pouco com o pé atrás, perguntando pro Pedrinho, pô, será que vai dar certo mesmo? Eu tinha gostado da ideia e tudo mais. Aí até que eu perguntei pro Marcelo, ele falou: "Não, o RH tá um pouco ocupado aqui, tá com muita demanda, mas vai acontecer sim, vai dar certo". Aí eu falei: "Beleza", recebi a proposta, ingressei lá foi em julho de 2020, Bem assim né, no auge da no auge. pandemia, né? No auge. E cara, tive a felicidade de encontrar uma equipe muito legal por lá. Você entrou em qual cargo? Eu entrei lá como hunter, eu fazia todo o processo comercial de ponta a ponta, né? Uhum. Desde a prospecção até a qualificação, que é o trabalho hoje que faz um SDR, né, o time de pré-vendas, Uhum. até a venda, que em muitos lugares é o trabalho de um closer, de um executivo de vendas e por aí vai. E, cara, mesmo sem muita experiência corporativa, eu entrei lá como executivo de vendas sênior, entendia muito pouco de processo, nunca tinha lidado com CRM, mas assim, tava com muita vontade de fazer acontecer, cara. Tava muito Uhum. empolgado para aprender, para realizar coisas legais. Então eu entrei muito de cabeça. Eu estava em pandemia, não saía de casa para nada, né? Na época eu morava com a minha mãe e minha avó, ambas um Uhum. pouco mais vulneráveis. Então minha rotina era acordar, começar a trabalhar e na hora que eu me desse sono para dormir eu parava. Eu não Uhum. recomendo essa rotina, é um negócio que não é sustentável no longo prazo, mas naquele encaixe era o que me fazia bem, me ajudava também com a saúde mental, de não ver gente, era ali o meu espaço de troca com pessoas. Aí o momento também, né, do país que estava vivendo era um momento assim, de incerteza pelo que vinha na frente, né? Com toda certeza. Naquele momento falava-se em 10 anos né, de lockdown, porque vacina demora a surgir e no final das contas tivemos uma grata surpresa, né, em relação ao tempo, né, que demorou, mas naquele momento era tudo incerto, né? Então a cabeça de todo mundo acho que estava um pouquinho né, avacalhada, né? Com certeza, cara. E assim, me fazia bem. Fazia bem. Eu consegui aprender muito. A empresa tinha acabado de passar por uma transição da ferramenta de CRM. CRM, que, para quem não é do meio, né, o Customer Relationship Management é um software de gestão de relacionamento com o cliente, onde você
tem ali o acesso aos dados do cliente, ali tarefas com lembretes, você utiliza ali um módulo de Kanban, gestão ágil, para ter visibilidade de qual etapa do processo de venda, do funil de vendas ele está, e as pessoas ainda estavam se adaptando. E como Uhum. eu não tinha vícios do CRM antigo, eu me adaptei mais rápido. Então, enquanto ele era um gargalo para muita gente, para mim ele era muito tranquilo. Eu virei uma referência daquilo lá dentro. Então, eu tinha mais facilidade em concentrar o meu tempo ali quase que 100% no que me importa para um vendedor, que é Uhum. vender. Então, eu comecei a ter destaque desde o meu primeiro mês. Eu tive ali o desempenho de quinto lugar em vendas Brasil, né, da vertical do Rappi para restaurantes. É, Foi uma coisa muito gratificante e eu comecei a entrar num ciclo virtuoso, porque eu trabalhava pra caramba, eu recebia ali um retorno no sentido financeiro, que era o meu variável, mas também de reconhecimento, de estar ali galgando os primeiros lugares do ranking, né, de atingimento de metas. E aí, cara, eu queria mais, aí eu prospectava mais. Eu compensava a minha falta de conhecimento de processo e de técnica e de método de venda com a minha entrega. Então, a minha conversão ela não era a melhor do mundo. Eu não utilizava o melhor método possível, mas eu não largava o osso. E eu fazia Uhum. volume para compensar isso. Então, eu comecei a ter um destaque, figurei ali grande parte das vezes no top 3 de atingimento de metas, né? E alguma das vezes no top 1. Foi muito bacana, eu comecei a dominar muito o processo, dar treinamentos para quem chegava como novato na equipe já no meu segundo para terceiro mês. E aquilo estava sendo muito novo para mim. Eu pensava, cara, que loucura isso tão rápido, né? Mas eu entendo hoje que eu tive muita sorte de ter encontrado uma equipe muito legal, que todo mundo abriu as portas para mim, me apoiou, me ajudou quando eu precisei e eu retribuí isso da mesma forma. Liderança que acreditava, não só o Marcelo, como a Renata também, que foi minha líder direta lá. Comecei a lidar ali com alguns projetos de melhoria contínua, sendo ponto focal. E, cara, aquilo foi muito legal para mim. Eu aprendi muito e fui entendendo um pouquinho mais da rotina comercial, mas ainda longe do ideal. E Uhum. comecei a conversar muito com o Marcelo sobre o meu desenvolvimento de carreira. Quais cursos que podem ser legais, né? O que você já fez que foi bacana? Foi aí que ele me recomendou entrar para pós-graduação, né? Para especialização da Fundação Dom Cabral, que você Uhum. também fez, né? A Sim. gente já conversou bastante sobre. Foi Uhum. um curso muito bacana, começou a dar nome aos bois, começou a me mostrar o que que era alguma coisa ali que eu já praticava, mas qual era o nome, como organizar melhor, como acompanhar. E isso foi uma coisa que, num primeiro momento, eu tive certa resistência, porque você vai pensar, vou fazer aqui um PDCA, que é um Plan, Do, Check e Act. Você vai planejar, vai fazer, vai checar os resultados e agir conforme os aprendizados. Eu falava, pô, para que eu vou usar um framework, um método específico para isso, se eu já planejo as coisas que eu faço, depois executo e vou tentando aprender? Porque você coloca prazo, você endereça todas as ações, delimita os entregáveis. E hoje eu uso isso no meu dia a dia. Mas, assim, tive uma resistência no primeiro momento, mas fui entendendo ali, tendo o primeiro contato, foi muito bom. O fato de colocar no papel também, de certa forma, faz com que a gente Sim, crie um compromisso com o que a gente se delimitou a fazer, que talvez seja a chave para produtividade e gestão do tempo, né. com certeza. Porque quando a gente começa a querer abraçar o mundo, a gente acaba que a gente começa muitas coisas e não termina nada, Sim. né. Um comentário que eu queria fazer sobre a Fundação Dom Cabral é que, para mim, particularmente, foi uma coisa que foi transformadora, no sentido, assim, de que, igual você disse, né, começa a dar nomes para as coisas que você já acreditava, vamos dizer assim, empiricamente, não tinha muita base, assim, de conhecimento formal para saber, pô, por que que isso faz sentido, por que que não faz, porém na prática você vê que funciona, e quando chega, assim, num lugar como é lá, né, assim, uma escola de altíssimo nível, entre as melhores do mundo e realmente com professores, extremamente qualificados e também alunos que, proporcionam trocas, assim, muito ricas, você vê, assim, gente que tem a mesma mentalidade de ganha-ganha, de progresso, né, de construir juntos, de ecossistema, de ganhos de escala, enfim, é uma coisa, assim, que para mim foi com certeza, um divisor de águas muito grande. Cara, para mim também. Eu tive professores fantásticos lá. Eu destacaria o Bruno Portela, que é um cara muito, muito bom de marketing, um cara que trabalhou na Multiplan, né, a empresa do BH Shopping, do Diamond, por aí vai, e é professor há muitos anos da Dom Cabral, um cara que
tive muitas trocas, ele me presenteou com um livro muito legal, do Kotler, sobre marketing também. Pedro Ivo, que é da Dito CRM, foi um professor que eu gostei bastante. O Zé Renato, tem uns bordões muito engraçados. Ele, quando fica empolgado com alguma coisa que ele fala, ou então alguém cita algum aprendizado que ele trouxe, ele brinca lágrimas profundas. Ele é uma grande figura. Enfim, tive a Alexandra também, que ela me deu aula de Design Thinking, que foi uma disciplina que eu achei a mais legal do curso. Utilizo muito para tudo. Enfim, e fora vários colegas também, que são pessoas que buscam, né, crescimento, desenvolvimento. Esse é um dos grandes diferenciais, na minha opinião, porque a fundação ela atrai esse público. Uhum. Rodrigo, antes da gente prosseguir na sua trajetória, fala um pouquinho pra gente sobre design thinking, porque você é uma pessoa que entende muito do assunto, aplica muito esse framework durante o seu trabalho, né, o seu dia a dia. Então, explica pra gente um pouquinho o que é e quais são os benefícios. Cara, sendo bastante pragmático, eu vou falar muito focado nas etapas que eu utilizo mais no dia a dia. Mas basicamente design thinking é um método para gerar ideia e inovação, produto, processo e por aí vai. Você faz uma leitura mais ampla, um deep dive na estrutura, no mercado, em várias outras possibilidades, mas eu utilizo muito a ideação. Inclusive, a gente fez isso juntos aqui, pensando em estratégias para o espaço aqui, né? E a ideação é muito legal porque, em geral, você estabelece um tempo para fazer ali um brainstorming. Esse tempo é um tempo extenso e um número mínimo de ideias que você deve trazer. E, cara, é legal porque geralmente ele funciona bem com equipes multidisciplinares. Então, você vai levar uma pessoa do marketing, uma pessoa de vendas, uma pessoa do pós-venda, uma pessoa de produto, uma pessoa de tecnologia, do RH, para pensar em uma coisa que tem um objetivo específico para alguma das áreas, ou então para mais de uma. E o bacana é porque você lida com pessoas de origens diferentes, formações diferentes, crenças diferentes, e o design thinking ele foi uma das coisas que mais reafirmou para mim a importância de diversidade no mercado de trabalho. Porque, cara, você vê como as pessoas pensam diferente. Você vê muita coisa fora da caixa e pensa, eu jamais pensaria isso. Mesmo que não seja uma coisa muito inovadora, muito mirabolante, mas não está dentro da sua linha de raciocínio. E saem ideias que são muito interessantes, algumas meio malucas, é bem verdade, mas a ideia de ser um tempo longo é que no início de um processo de ideação saem as ideias mais óbvias. Então, exemplo, você está fazendo uma ideação para levar acessibilidade para um espaço, por exemplo, para cá. Então, se você tem um degrau, uma ideia óbvia é transformar em rampa. Mas no final das contas, você começa a ter umas ideias que são totalmente diferentes do padrão e às vezes são ideias disruptivas. E daí sai muita coisa legal. Então, depois dessa ideação, você pensa muito em viabilidade, você faz ali, pode fazer análise de tipos diferentes, pode fazer uma análise SWOT para ver ali as oportunidades, né, as ameaças, enfim, para posicionar essa ideia, ver qual vantagem competitiva essa ideia pode te dar. E, enfim, geralmente sai um resultado muito legal. E sai muita coisa de priorização também. Você levanta muita coisa, mas você entende. É a hora de pensar nisso, não é a hora de pensar nisso. Gosto muito de usar a matriz Gantt também para fazer essa priorização. Você vai elencar ali, enfim, nível de importância, criticidade, urgência. E isso te ajuda a visualizar o que você deve abraçar no momento, o que você deve aguardar um tempo. Porque, como você bem falou, né? Se você quer abraçar o mundo, quer fazer tudo de uma vez, você não faz nada bem. Bacana. E ainda sobre a RAP, uma dúvida assim que muitas pessoas têm, que você citou, né, alguns minutos atrás, sobre a vertical tal da RAP de restaurante. O que são as verticais e como é o modelo de gestão da RAP? Que é um modelo assim diferente, né, do que estamos habituados a ver em empresas tradicionais. Fala um pouquinho pra gente assim sobre essas essas formas de gestão. Beleza, vamos lá, cara. Basicamente, as verticais eram como BUs, né? Business Units, que alguns outros segmentos chamam também de UGs, né? Unidades gerenciais. É como a gente chama na Cypher, por exemplo, né? Dentro do nosso software, o Stratos, é tudo dividido em UGs. Mas, enfim, independente do nome que se dê, é, é uma, é uma estruturação que você vai trabalhar ali com várias equipes, mas atendendo um objetivo. Então, você tem ali uma liderança dentro de cada BU muito próxima, muito horizontal,
Mas ao mesmo tempo você está olhando ali para o resultado da vertical de restaurantes, enquanto tem um outro time análogo ao seu que faz a mesma coisa, mas olhando para mercados, outro para farmácias, outro para algum produto diferente, como o Rapbank, enfim, é uma estrutura mais nesse sentido. E como tudo na vida traz prós e contras. Essa divisão ela traz especialização, você começa a entender mais o seu público, como lidar com o seu lead, que é um dono de restaurante, um gerente de restaurante, enfim, um operador de caixa eventualmente, e isso traz um aprendizado mais rápido, mas talvez você tenha um pouco de falta de ter interface com uma outra área, de encurtar caminhos, talvez isso dificulte alguma interação, alguma resposta mais rápida de um setor que vai te ajudar em algum processo, enfim. Mas é uma estratégia que naquele momento eu entendo que era importante para a empresa, para o modelo de negócio. Uhum. Bacana. Então, vamos voltar agora então. Você estava contando pra gente que você teve uma ascensão muito rápida, né, desde a sua entrada, na Rappi e do seu desenvolvimento, logo cedo já participando, né, de mentorias para outros ingressantes devido aos seus resultados. E aí, o que que aconteceu depois? Cara, e eu quis consolidar tudo isso. Quis botar no papel o que eu estava construindo de desempenho. Vou fazer a Dom Cabral, né? Ia fazer gestão com ênfase em negócios, porque eu acreditei que estando no comercial o negócio seria o mais adequado. Mas ali no primeiro percurso, né, dividido em percursos de 1 a 4, eu tive acesso a algumas matérias de marketing que me interessaram muito. E eu pensei, entendendo um pouco mais de mercado, né, e indo além da publicidade. Muita gente que não está dentro do marketing imagina que marketing é publicidade, aquela propaganda da Brahma dos anos 2000, que tem o Ronaldo Fenômeno, enfim, que tem ali uma coisa mais cômica. Propaganda dos limõezinhos da Pepsi Twist, das tartaruguinhas da Brahma também, né? É, Enfim, tem várias icônicas, né? essa época me marcou muito, eu adorava. O marketing ele vai muito além. O marketing ele vai permear tudo que é nível de mercado. Como você se posiciona para o mercado, como você se mostra, qual é a sua estratégia, a geração de uma demanda, o fortalecimento de marca, comunicação. Então, aquilo tudo me mostrou, cara, o comercial, ele não é a venda. O comercial, ele é um processo muito maior. Ele começa no marketing no momento que tem ali a assimilação, o primeiro contato de uma pessoa com a sua marca, com o seu produto, e ela vai passando por várias etapas, né? Até a ação, que é a venda. A arguição ela vem logo depois, né? Que você vai tendo ali mais relacionamento com a marca, o produto, vai gerando aquele desejo, ação que é a venda, e no final vem a apologia, que é o pós-venda, o quanto você fala bem daquele produto, quanto você indica, né? A Disney faz isso muito bem, encantar as pessoas falarem, olha, vão na Disney. Então gera ali um encantamento coletivo muito bom. Enfim, quis colocar no papel tudo isso, fui para o marketing, falei, cara, isso vai me ajudar muito no dia a dia. E lá estudei muito método bacana de gestão, coisa que eu utilizo, Balance Scorecard, né, que é um método ali de planejamento estratégico, ele é, passa ali por desdobramento de objetivos em metas, plano de ação, ciclos de mensuração de resultado. Enfim, passei por OKR, que eu já tinha trabalhado algumas vezes, mas tinha uma certa dificuldade de ter visibilidade de como a minha ação, estando lá no nível de operacional, como isso impactar no resultado, Uhum. o quanto eu deveria dedicar para esse objetivo estratégico e não diretamente para minha meta Hum. específica. Fala pra gente um pouquinho de PSC e OKR, porque acho Cara, que são conceitos, assim, que talvez ainda passam muito despercebidos, assim, né, da maioria das pessoas. perfeito. Cara, o OKR ele é um método de desdobramento de metas, então, de objetivos, perdão. Então, vamos supor que o seu objetivo seja crescer aqui como empreendedor e dobrar o seu faturamento. O que você vai fazer para chegar nesse objetivo? Você vai desdobrando, tem várias formas de você desdobrando. Método dos 5 porquês, que você vai perguntando por que disso, por que daquilo, até chegar no menor nível. Você pode usar o 5W2H, que você vai entender por que, onde, como, isso do inglês, né? As siglas do inglês. Quanto, né? O how much. Enfim, qual, vários pontos que você vai utilizar para tentar ali ter uma noção melhor do que você deve fazer para entregar esse resultado. O OKR é um método que ele surgiu no Google ali nos anos 70, salvo engano, para engajar pessoas num objetivo comum. Todo mundo remando na mesma direção, não dispersar a energia, um olhando para o objetivo da sua área, outro para outro. Então, define-se o objetivo,
com base nesse objetivo, você vai definir KRs, Key Results, que são resultados-chave. Eles devem seguir o método SMART, né? Específicos, S, mensuráveis, M, alcançáveis, A, realistas, R, e time-based, né? Baseados em tempo, num Com marco prazo. temporal, com prazo. Então, o seu KR ele tem que atender todas essas situações. Exemplo, dobrar meu faturamento, que aí é 100% de aumento, ou então faturar 100 mil, 200, 300 mil a mais no prazo X. Isso é um KR. Então, você entende algo bem específico no prazo quantitativo que você pode mensurar e quebrar ali nos seus checkpoints. Uhum. E, cara, eu acho muito legal porque ele é uma maneira ágil de você fazer tudo isso. Para você checar semanalmente, entender se está chegando no resultado, se o KR que você de fato, KR que você definiu está de fato movendo o ponteiro do objetivo que você quer. Caso não, fazer uma análise de causa ali, um FCA, um fato, causa e ação, uma espinha de peixe, ou então qualquer outro método da preferência ou mais aplicável para operação de investigação de problemas, de causas raiz, né? E ajustar a rota, mudar um KR, mudar o plano de ação, entender o que afetou, o que ajudou e fazer isso tracionar muito rápido. Então, o KR geralmente tem uma meta anual e em ciclos de 3 meses você define os KS que devem ser observados naquele período e semanalmente ou quinzenalmente você faz reuniões para ver o andamento. Uhum. Então, é um método que funciona muito bem, eu acho que é legal porque ele é mais ágil. Já o BSC, cara, ele tem um objetivo parecido, só que ele é um método de planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico da empresa, ele vai definir os objetivos, né? Enfim, e com base neles você tem que entender em 4 perspectivas o que deve ser feito para alcançar o objetivo KR do nível seguinte. Você tem objetivos fim e objetivos meio. Então, o objetivo meio pode ser o objetivo fim de uma área, mas que ele ainda vai impactar o objetivo fim de outra área ou da empresa como um todo. Mas, basicamente, as perspectivas são de pessoas, depois de processos, depois de mercado e depois financeiras. Em geral, uma empresa com fins lucrativos, ela quer o quê? Mais receita e mais lucro, maior margem. Então você entende como você tem que desenvolver as suas pessoas para que elas construam e sigam melhores processos, para esses processos levarem um produto melhor e mais adequado para o público, para o mercado, e isso gerar resultados financeiros. Então são algumas diferenças entre esses dois métodos. Eu poderia falar aqui um dia inteiro sobre isso. Eu não me considero um especialista, mas eu sou um grande entusiasta. E que aplica isso no dia a dia, né? Aplico, erro, aprendo. Então, isso é muito legal. Um ciclo de OKR ele já fica muito aquém do ciclo seguinte, porque o aprendizado ele é rápido, isso é legal. Então, assim, cara, eu sou adepto, eu gosto muito, eu falo muito disso, eu gosto da visibilidade, Uhum. tá sendo bem legal. Aí o OKR ele necessita assim, necessariamente de um time mais sênior, né? Até porque você solta um pouquinho a mão da gestão, naquela questão de comando e controle, para dar mais autonomia para cada time, na expectativa de que eles, por conta própria, conseguirão chegar, né, no resultado e remar pro lado certo, né? Já o BSC talvez tenha um controle um pouco maior, de forma a integrar mais as áreas. Como é que você observa assim, os prós e os contras de cada uma dessas metodologias? Cara, eu vou emitir uma opinião pessoal. Eu acho que a grande vantagem de você ser apoiado por um método, seja ele um método de gestão, um método de vendas, um método de organização, é que você ganha possibilidades e não fica engessado. Você pode utilizar um método com alguns fundamentos de outro método. Eu hoje estou fazendo um ciclo de OKRs com a minha equipe de pré-vendas que ele usa perspectivas. As perspectivas não são as mesmas do PSC, elas têm ali partes do nosso dia a dia, do nosso business as usual de prospecção inbound, de outbound, enfim, de descoberta de novos produtos, mas a lógica ela é uma lógica mais ágil, ciclos menores, né, com checagem menos espaçada, e eu acho que isso ajuda, mesmo um time mais júnior, um time que está começando uma carreira, a entregar bem. Porque o grande ponto aqui, o grande diferencial, é gerar visibilidade. A pessoa entender como ela está movendo o ponteiro do resultado final. Ela acompanhar aquilo ali no dia a dia mesmo e não deixar isso em segundo plano, esquecer. Uhum. Então, se você tem ali uma ferramenta, né, como por exemplo o Stratus One, que é o software da Site, a empresa que eu estou trabalhando hoje, você garante um maior engajamento pela visibilidade, o acompanhamento, isso tudo faz parte do dia a dia.
Porque o OKR, cara, você vai escolher ali um objetivo anual, uma meta anual, e vai desdobrar de 3 em 3 meses, vai seguindo. O BSC, às vezes, você faz ali um ciclo de 5 ou 3 anos, e os checkpoints eles não são tão frequentes. Em geral, você pode fazer, mas a ideia é que o OKR ele é mais ágil. Então, eu gosto de ter essa flexibilidade. Eu não acho que esse ponto ele se torna um empecilho desde que você não se prenda a um dogma. Uhum. Até porque estratégia é muito mais um ato de adaptação do que de previsão do futuro, porque o mundo e o mercado estão mudando a todo momento, né? É importante a gente conseguir se ajustar às circunstâncias, né, e navegar da melhor forma, assim, em busca de, eh, dançar conforme a música, né? Porque o cenário externo, muitas vezes, quem dá não somos nós, né? A gente reage a eles. Claro, cara. E assim, o que eu acho legal, especialmente dos métodos ágeis, né, que ficaram popularizados lá no toyotismo, né, o Kanban, que basicamente era um quadro cheio de post-it de cores diferentes para dar uma gestão visual ali, com sprints pequenas e para ajuste de rota, elas mostram essa demanda por adaptação. Eu acredito que a previsão ela te dá um norte, né? A North Star, que é conhecida como a estrela do norte, o seu guia dentro do OKR, é o que você vai perseguir. Mas não quer dizer que necessariamente aquele key result, aquele plano de ação que você vai executar, ele vai te entregar exatamente o resultado esperado. E é aí que você tem que se adaptar. Pensar em uma outra forma, corrigir aquele erro que você identificou, trabalhar ali com melhoria contínua, enfim. Cara, é tudo uma descoberta, uma coisa muito viva, muito dinâmica, e isso é uma coisa que eu gosto bastante. Eu, metódico do jeito que eu sou, né? Eu acho que eu nasci para estar nesse meio. Mas é aquela história, né? O processo ele serve para ajudar a gente a ter resultados mais previsíveis, né, mais baseados em dados e mais baseados em, vamos dizer assim, em técnica do que necessariamente um pico de esforço, né, que não é sustentável ao longo do tempo, intuição que muitas vezes nos trai também. Então, como é que você enxerga essa parte assim, da importância do processo na geração de resultado? Cara, eu acho que o processo é essencial. Para mim, processo mais constância, ele é igual a resultado. Se ele não gerou resultado, ou o processo não está bom, ou ele não está sendo seguido, ou não tem constância. Para mim é uma equação muito clara, sabe? E eu entendo E que serve para qualquer ramo. para qualquer ramo, na minha visão. Não consigo enxergar aqui algum que não se aplique. Uhum. Mas, ao entender que um processo que um dia funcionou, ele não está funcionando, e eu vou admitir alguma coisa aqui que muitos líderes têm medo de admitir. Mas é bom ter um liderado que é competente e ele sabe se é a hora de ser rebelde, de tentar quebrar alguma coisa, fazer algo diferente. Claro que quando não dá certo, ele também se responsabiliza por aquilo ali que ele fugiu do processo, mas de tentar trazer algo novo. Porque eu acho que o mundo, como ele é dinâmico hoje em dia, não cabe nada escrito em pedra. Uma coisa que funciona ontem não necessariamente funciona hoje. E o que que mudou? Qual que é a variável? Então, o processo ele pode ser atualizado, pode ser adaptado. É muito importante se atualizar e inteligência artificial hoje te ajuda, escala muitas coisas, eu uso bastante, apesar de ser um pouquinho analógico com meus bloquinhos, consultas, me ajuda a gravar as coisas. Mas se for o processo o problema, refaça o processo, redesenhe, veja a execução, acompanhe mais de perto, ofereça apoio. Se for constância, cara, é disciplina, é motivação, é dar visibilidade do que aquilo impacta e de como aquilo vai levar ao resultado final. Uhum. Então, eu sou muito do processo, mas eu não acho que a gente deve ter nada muito engessado, não. Eu acho que é legal ter a possibilidade de desenhar novos processos, de melhorar, mesmo que já está bom. Uhum. Então vamos agora retomar a parte da sua trajetória, de onde paramos, né? Porque eu já estou doido para te fazer perguntas sobre Não, não, sem onde problema. você está hoje, mas acho importante, né, a gente fazer essa contextualização prévia, né? Sem problemas. Eu acho que essa era a parte da construção, né? Mas enfim, na Dom Cabral comecei a dar nome a esses bois, aprender muita coisa, algumas muito tangíveis para o meu dia a dia, outras nem tanto, que hoje elas se tornaram. E, cara, isso mudou um pouco minha perspectiva. Algumas coisas que eu fazia de maneira mais solta, eu comecei a fazer de maneira mais processual e comecei a colher resultados. É, mas, enfim, eu em 2021 comecei o curso, né? E fiquei na RAP até o mês de 2021. Eu fiquei lá um ano. Eu saí muito porque a empresa fez 2 layoffs, a empresa estava num momento de crescimento acelerado, então ela inflava a equipe, depois cortava uma parte do pessoal. Eu sobrevivi a esses dois, mas vi muita gente legal, muita gente que eu gostava, referências minhas saindo. E o Marcelo, que eu citei, que foi meu líder, Marcelo Amu,
ele saiu e me convidou para ir junto com ele, liderar uma equipe de inside sales de uma empresa peruana, uma startup peruana chamada Favo, que era uma fornecedora de mantimentos em um modelo de venda direta, bem como é a Natura, como é, enfim, Avon. E, cara, foi um desafio muito novo. Eu ia liderar uma equipe Brasil e Peru, ia ser uma experiência internacional, desenvolver meu espanhol. Fui super animado, foi muito legal, aprendi muita coisa. Minha primeira experiência de liderança. Tinha um time muito autogerenciável, muito legal. Trabalhei com o Fernando Pena, um grande amigo meu, que tecnicamente é um dos caras mais competentes que eu já trabalhei. Ele tecnicamente sabia mais do que eu em muita coisa e isso me ajudou muito. Agradeço muito. Eu acho que é uma dádiva você ter liderados melhores que você. E foi uma troca muito legal. Eu liderei a Joana, uma analista lá do Peru também, que me ensinou muito até do espanhol ali para trabalhar. Enfim, foi muito legal, cara, porque eu comecei a entender rituais de liderança, e mais uma vez, no empírico, sendo o Rodrigo. Faltando ali uma rotina de feedback, de PDI, de desenvolvimento. Tava ali meio que na cara, na coragem. Eu acredito que você nunca está pronto para uma coisa. Você fica pronto enquanto você está fazendo. Se parar, eu vou me preparar e quando eu estiver pronto eu vou, você não faz nada. Uhum. Eu penso um pouco por esse lado. Então, fui ficando pronto ali, fiquei um tempinho na Favo também e, enfim, encurtando a história, eu passei por algumas empresas, muito nesse segmento ali do food service, né, da área de alimentos, seja mantimentos, seja hortifruti. Trabalhei com empresas que tinham o objetivo de aproximar o produtor rural, especialmente o pequeno, do restaurante, encurtar aquela cadeia, levar mais qualidade, preço melhor e condições melhores para o produtor rural. E recentemente eu passei pela Solids, que é uma HR Tech, né, uma empresa de tecnologia para RH, na qual tive um líder muito inspirador, o Walner, que me ensinou muito de liderança, o Walner Santos. Cara, é O que você referência. aprendeu com ele? Cara, aprendi quase tudo que eu pratico de liderança no dia a dia. O Walner é um cara muito humano. O Walner é um cara que se comunica muito bem, tem um tato. As pessoas sentem empatia por ele porque ele é empático com todo mundo. Ele é um cara que cresceu muito na vida e na carreira, um cara muito batalhador e um cara muito humilde. O Walner nunca vai virar e te falar que o certo é A e que o B que você está propondo ele é errado. Ele vai escutar, ele vai construir, ele vai te perguntar, pedir sua participação, ele vai ser transparente com você. Então, assim, de liderança, de processos de liderança, falando mais pelo lado gerencial e não pelo técnico, ele foi um líder muito fora da curva. Tive outros líderes maravilhosos tecnicamente, Pepe Monte, um cara fenomenal, João Coutinho, da RAP também, o próprio Marcelo Amu. Gosto de citar essas pessoas porque aprendi muito com elas, né? São referências. Mas, cara, tudo de rotina, né? Estar numa empresa de RH me ajudou muito nesse sentido. E lá, cara, foi um desafio muito grande. Eu adotei um time de alta performance, com uma cultura já formada, eu vindo de fora, precisando mudar muitas coisas em processos para melhorar a margem, por aí vai. O time continuou entregando um resultado muito legal. Aprendi muito com erros e acertos na parte de liderança, de escutativa, tinha muitos reportes lá eu liderava 19 pessoas, então algumas vezes eu senti que faltava um pouco de tempo para eu conseguir olhar mais próximo para uma pessoa. 19 é muita gente, né? Sim, sim. Tive uma supervisora que me apoiava também, a Ale, que, poxa, muito boa de serviço, conhecia muito do produto, pessoa tecnicamente muito boa, mas querendo ou não, era muito reporte para nós dois. Então, assim, tive erros e acertos, como todo mundo em todo lugar, mas conseguimos entregar um resultado legal. Acho que foi muito gratificante para minha carreira sair um pouco do food e ir ali pro software voltado para, em algum nível, para performance, para desenvolvimento, para números, né? Voltei para o SaaS, que eu tinha saído na RAP, que era ali um mix de SaaS com food service, e Uhum. voltei só para o SaaS. E, cara, acho que foi um momento muito legal. Casou muita coisa bacana, porque o meu lado metódico foi aflorando, foi entrando mais no dia a dia do trabalho. Eu comecei a utilizar cada vez mais e colher os resultados de práticas, de processos, de métodos, e isso me ajudava e eu ia ficando motivado com isso. É o Então, grande segredo. É o empírico que desperta a curiosidade para procurar o conhecimento formal,
que faz com que a gente comece a querer aplicar esse conhecimento teórico, né, na prática e ajustar, né, as circunstâncias e no contexto, assim, de tomada de decisão, porque o mais difícil é isso, né, no ambiente controlado, assim, acadêmico, a gente sabe a teoria, a gente sabe quais são as possibilidades, a gente sabe o caminho, mas na hora de aplicar, assim, de forma a priorizar a coisa, de separar o que é bom do que é ótimo, é muito difícil, né. Então, assim, acho que você completou esse ciclo, né, do empírico para o formal, para o aplicado e para o resultado, não é? Com certeza. E eu acho que é muito legal, cara, porque naquele momento que eu subestimava, né, a importância desses métodos, eu falava, isso eu já faço no meu dia a dia, por que que eu vou dar um nome chique e seguir um roteiro muito engessado? Mas não é por aí. Se você está com uma ação rodando, você está desenvolvendo um projeto, desenhando um processo, rodando uma coisa, tudo bem. É fácil você lembrar, colocando na agenda ali. Cara, eu desafio qualquer líder a fazer o mesmo quando tem muita coisa acontecendo, resultado precisando chegar, é, 3 objetivos estratégicos, 3, 4, 5 key results para cada objetivo. Você precisa se organizar. Cara, eu desafio qualquer um que fale que consegue ter uma alta produtividade sem utilizar métodos, sem documentar, sem acompanhar de perto. É impossível, né? Eu diria que é quase impossível. Se tem alguém, é uma competência sobrenatural. Eu nunca vi. Uhum. E se conhecer me chama que eu vou fazer questão, né, de Vamos aprender com ele, né? é, Com ela, de quem sabe. trazê-lo aqui, né, pra conversar com ele. Com certeza. Mas, bom, aí você saiu da Solids, né, E e tô na Siteware agora, cara. Siteware é uma empresa que ela é oriunda de assim, caras extremamente competentes, experientes do ramo de consultoria. Muitos vieram da Falcone. O professor Vicente Falcone é um cara que foi referência nesse ramo, né? E entendem muito de método de gestão, entendem de gestão como um todo, são técnicos. E tem sido muito legal. Eu acho que esses 3 meses que eu tô lá, eu nunca tive uma densidade de aprendizado tão grande. Eu, cara, já fiz uns 12 cursos até da própria academia, da Siteware Academy, de fora, para entender mais método, entender como tangibilizar, reforçar alguns conceitos que eu não estava utilizando no dia a dia. Estou implantando muito disso, tenho tido resultados muito legais e estou tocando uma área diferente do que eu tinha tocado antes, que eu fiquei sempre em vendas, pré-vendas, ali em algum pedaço, né, dessa cadeia comercial e estou agora cuidando de Sales Ops ou Revenue Ops, como alguns chamam, né, que é uma área que é basicamente para apoiar a tomada de decisão, é, manipulação de dados, análise deles cara, eu entendo que mesmo com pouquíssimo tempo de seus ops, né, tive papos bacanas demais com vendas que eu fiz com pessoas que trabalharam comigo em outros lugares, estou fazendo vários cursos sobre e, velho, eu entendi muito que o papel dessa área não é ser reativa e responder um chamado de criar um dashboard, um painel, um gráfico, mas é ser provocativa, é entender as variáveis, cruzar dados diferentes e criar hipóteses possíveis para uma variação para o bem ou para o mal, para se criar padrão com padrão processo. Então, cara, tô buscando muito aprender tecnicamente, mas a parte de gestão fez com que eu conseguisse trazer em 3 meses uma mudança muito grande para essa área, é, porque eu entendi o que precisava ser entregue pela área, tinha pessoas na minha gestão que sabiam o que fazer, confiáveis, que me deram prazo, né? O Breno, que é meu Sales Ops lá, cara, bom demais. É, e ele executou, eu geri, toquei o bumbo ali e as coisas estão dando certo, sabe? A gente conseguiu aí ter uma economia de 50% nos SLAs, né, nos prazos para as entregas, a gente está apoiando com provocações e proativamente as tomadas de decisão, levantando alertas ali de dados que estão caindo, que estão subindo. E, cara, acho que isso tem feito a gente ser muito mais ágil numa mudança de rota. Olha, caiu aqui um indicador, por que será? Pode ser por esse fator, vamos atuar aqui. A gente percebe rápido, com isso a gente corrige rápido e evita um desvio muito grande. uhum. E assim, também em pré-vendas, que era uma área que eu já dominava, né? Maria, que é a supervisora que responde direto a mim, o Rafa e o Marlon, que são nossos SDRs, já tinham um trabalho muito redondinho, processos muito bons. E tudo continuou, eu tentei ali dar uma produtividade a mais, dar uma enxugada na reunião, deixar os meninos mais voltados para os processos do dia a dia, para a rotina.
era uma venda muito inbound, né, que atuava com leads vindos do marketing, que levantaram a mão querendo uma demonstração. Nós estamos aí redescobrindo como fazer uma prospecção outbound, né, qual é o pitch que vai gerar valor para o lead no LinkedIn, qual é o lead time, qual é o nosso ICP, né, que é o Ideal Client Profile, enfim. E tá sendo construída muita coisa legal, muito porque gosto de estar lá, gosto dos processos, gosto de vivenciar, tenho muitas pessoas que me apoiam tecnicamente quando eu tenho dúvidas e, cara, isso é quase um parque de diversões para uma pessoa metódica e sistemática como eu. Uhum. E, ô Rodrigo, o que que você enxerga atualmente, assim, no cenário de geração de demanda, que você observa que talvez seja subestimado hoje e que tem um potencial enorme para ser explorado e talvez as empresas ainda não aproveitem essa oportunidade? Como é que você enxerga, assim, vamos dizer assim, esse cenário de oportunidades? Perfeito. A gente nunca pode colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Esse ditado eu acho que ele é válido para muitas ocasiões. E a geração de demanda inbound, ela depende muito de como você se posiciona, e do que o seu cliente percebe de valor e ele vai atrás de receber uma demonstração. É claro que você pode fazer campanhas, e-mail marketing, SEO, publicar textos, fazer blog posts e várias estratégias que vão aquecer e aumentar essa demanda, mas ela não está 100% na sua mão. Ela depende do comportamento do cliente, de sazonalidades econômicas, isso tudo migra, tendências de mercado. O outbound, você vai atrás do cliente. Você tem que entender que ele tem ali algum comportamento similar ao seu cliente ideal e acertar o timing para que ele tenha interesse pelo seu produto. Então, é uma conversão menor, mas você pode usar um para suprir uma oscilação em outro. Assim como o lead scoring, que você faz uma estratégia para ir aquecendo o público, entender uma nota de corte, um score que aquele lead vai alcançar, para ele estar na hora de ser abordado, já conhecendo um pouco do seu produto e não ser uma prospecção tão fria. Você tem estratégia de member get member, que é indicação. Você tem estratégia de canais e parcerias. Então, cara, eu acho que ter uma estratégia omnichannel, que você está em todos os lugares, está atacando ali por mídias sociais, seja ela o LinkedIn, o Instagram, até o TikTok, a depender do produto, do público, você ir proativamente atrás do cliente, você ter parceiros que façam isso, seja com o produto white label, que é o produto vendido com a marca de outro, com o rótulo de outra marca, enfim, você consegue ir pulverizando isso tudo e não depender de uma fonte só. Então, ao entender que uma variável não está favorável, você tenta influenciar na outra. Porque tudo que foge ao seu controle pode te gerar ansiedade. Uma vez o Vitor, marido da minha prima, um cara que também me ensinou muito, me falou que a ansiedade é a pretensão de você controlar algo que não está nas nossas mãos, nas suas mãos. E o que é isso? Algo futuro, algo que você não tem controle. E, cara, o que você tem controle é dentro de você e momento presente. Então, pô, deu ruim a geração de demanda, o inbound caiu, vou prospectar mais, isso eu posso fazer. A minha ação, eu respondo por ela. E ela consegue manipular variáveis, mexer o ponteiro para trazer resultado. Muito bacana, Rodrigo. É, assim, uma aula que você está dando para a gente aqui hoje, com toda certeza. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo, com certeza, está muito grato, né, pelos ensinamentos, né, por pô, toda a carga de conhecimento e experiência aplicada que você está nos trazendo aqui hoje. Então, para finalizar a nossa conversa, eu queria saber de você sobre como são seus pilares de gestão de pessoas hoje e o que você enxerga assim de perspectiva futuro para sua carreira e também esse cenário assim do mercado atual. Cara, eu sempre tive um perfil muito bonzinho. E eu entendi que um líder bom, ele não necessariamente é um líder que vai permitir tudo. É isso com a minha vivência na área. O líder tem que saber falar não, ele tem que ser transparente, dar um feedback positivo, de preferência em público, um construtivo no privado que mostra respeito, você não expõe a pessoa e que tende a direcionar o seu liderado para os objetivos dele. Cada um tem os seus objetivos, ninguém tem a procuração para definir o objetivo de outra pessoa, né? E o bom líder ele faz isso, ele briga para que os seus liderados eles cresçam, se desenvolvam, porque isso traz resultado. Então eu prezo muito pela transparência, pela reciprocidade, pela humildade,
aprendo pra caramba com meus liderados, cara, tecnicamente, comportamentalmente, enfim. E todo mundo tem uma coisa nova a trazer sempre. Então, liderar é você servir. É você primeiro olhar para o seu time e depois olhar para você. Não é um status, não é uma cadeira que você está. Então, tem que ter isso, tem que ter humildade, tem que ter transparência, escutativa. Muito legal. Bom, Rodrigo, se você pudesse fazer um encerramento aqui falando para os nossos ouvintes, o que você gostaria de passar de mensagem final, de consideração, né, de objetivos futuros? Cara, eu acho que é legal trazer uma reflexão aqui que a nossa carreira ela é uma responsabilidade 100% nossa. É, por mais que coisas externas possam impactar, você ter os seus objetivos, saber o que você deve fazer para chegar, te ajuda muito a não ficar ali à mercê da sorte, né? E você manipular o máximo de variáveis possível. Gestão é isso, você pode utilizar para a sua vida pessoal, fazer seus OKRs também, e se planejar. Eu acho que dessa forma você consegue ser senhor do seu futuro. Então, quando você tem método para te apoiar, ferramentas, framework, você se aproxima disso. Bacana demais. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Obrigado. E acho até que o tempo, assim, vai passando rápido, né? E, pô, talvez tivesse ainda muito, talvez não, com certeza, ainda tem muito conteúdo que poderíamos extrair e você pode ter certeza que você vai ser chamado para uma segunda oportunidade para a gente poder explorar mais ainda, né, os temas que a gente falou hoje e os vários outros também que se abriram e poderemos ter adentrado também. Cara, vai ser um prazer. Foi muito legal a conversa, fluida e sempre bom estar contigo. É isso aí. Muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado.